Tá a fim de saber os pontos fortes e fracos da classe de Cavaleiro da Morte com especialização em Gélido? Então me acompanha que eu vou te passar os detalhes completos. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor, fazendo um Pix pelo QR Code aqui, ou comprando pela minha loja da Amazon com meu link de afiliado. O link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Vamos pro vídeo. Olá, meus amigos azerotianos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de recomendação de classe, onde eu explico a classe, digo os pontos fortes e fracos de cada especialização, fazendo um resumo para vocês sobre como se comporta cada classe e especialização, para dar uma luz sobre qual classe escolher de acordo com o estilo de jogo de cada uma. Isso pode ajudar novos jogadores ou até mesmo quem já joga, mas não tem uma classe ainda definida. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo, eu divido em duas partes, mas isso é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, passo aqui já o meu convite para você se inscrever e curtir o vídeo já no começo para não esquecer depois. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas e também a crescer na plataforma. E os meus conteúdos estão todos separados por playlist. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai achar algo de seu interesse. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta também. Já dá aquela curtida no começo para também não esquecer. E obrigado pela força de sempre. Vamos pro vídeo. Neste vídeo, eu vou falar sobre o Cavaleiro da Morte Gélido. Eu vou abordar os pontos principais dessa classe e especialização, falando um pouco do que ela é e abordar os pontos fortes e fracos para te dar uma boa noção de como ela funciona no jogo. Informações da classe. Os Cavaleiros da Morte são arautos da perdição. Quando o controle do Lich King sobre os Cavaleiros da Morte cessou, seus antigos campeões encontraram um novo propósito como Cavaleiros da Lâmina de Ébano. Após vestir o elmo a fim de conter o flagelo dos mortos-vivos, Bolvar Fordragon reuniu uma nova geração de Cavaleiros da Morte para defender a causa da Lâmina de Ébano. Os Cavaleiros da Morte enfrentam seus adversários com ataques corpo a corpo, complementando os golpes de suas armas com magias negras que deixam os inimigos vulneráveis ou causam danos com poder profano. Eles atraem os inimigos para batalhas 1 a 1, evitando-os de atacar seus aliados mais fracos. Para impedir que os adversários fujam de seu alcance, os Cavaleiros da Morte devem sempre ficar atentos aos poderes que evocam das runas e adotar o ritmo adequado para seus ataques. Funções. Cavaleiros da Morte podem ser tanque ou DPS, dano corpo a corpo. No nosso caso de Gélido, a função é dano. Recursos. Nossos recursos são pontos de vida, poder rúnico e runas. Tipos de armadura. Placa. Armas utilizáveis. Nós podemos utilizar ou duas armas, uma em cada mão, duas armas de uma mão, ou uma arma de duas mãos. Então, no caso, podemos utilizar machados de uma mão ou machados de duas mãos, maças de uma mão ou de duas, espadas de uma ou de duas e armas de haste. Talentos. Os talentos do Cavaleiro da Morte aumentam suas habilidades defensivas ao concentrar na sua capacidade de curar a si mesmo com runas de sangue, incrementar o seu dano com feitiços de runa de gelo ou evocar ajudantes e lançar enfermidades através de runas profanas. Ou seja, nossos talentos aí, eles variam entre melhorar nossas capacidades defensivas, cura, até um pouco de movimentação também, ou o dano, dependendo de cada spec, seja a parte de dano gélido ou mesmo aí de poderes profanos. Características principais. Para se protegerem e também seus companheiros da morte, no campo de batalha, os Cavaleiros da Morte portam armaduras pesadas e usam suas armas para rebater os ataques do inimigo. As lâminas dos Cavaleiros da Morte são banhadas em magia negra e expandem o poder das runas para causar ataques brutais. Os Cavaleiros da Morte possuem uma conexão pessoal com suas armas e podem forjar runas sobre elas para aumentar seu poder. E no caso, na própria Fortaleza de Ébano, que é uma habilidade que a gente utiliza, um feitiço, e a gente vai para essa fortaleza, de fato nós podemos escolher entre várias opções de runas que dão diferentes bônus para nossas armas. Então é bem presente esse tipo de mecânica e fantasia na classe. Raças disponíveis na Aliança: Humano, Anão, Elfo Noturno, Gnomo, Draenei, Uorgen, Pandaren, Elfo Caótico, Draenei Forjado pela Luz, Anão Ferro Negro, Cultireno e Gnomecânico. Raças disponíveis na Horda: Orc, Morto-Vivo, Tauren, Troll, Elfo Sangrento, Goblin, Pandaren, Filho da Noite, Tauren Altamontês, Orc Magar, Troll Zandalari e Vulpera.
Para! Tô brincando, sai fora de João Kleber. Mas eu quero um minuto da sua atenção. A vida de Homem-Aranha sabe que em qualquer universo do multiverso não é fácil. E trabalhar com o JJ é complicado. Então eu vou fazer um jabazinho rápido e um convite. Você que gosta do canal e quer estar mais próximo de mim, pode apoiar o canal assinando agora o Clube de Membros, que tem benefícios exclusivos com vários níveis diferentes que cabem no seu bolso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também considere o Valeu Mesmo, que é esse botãozinho aqui, e ele funciona semelhante ao Superchat em lives, onde você pode demonstrar o seu apreço pelo vídeo e fazer uma contribuição do valor que couber no seu orçamento. E também, se você faz compras na Amazon, você pode me ajudar comprando pelo meu link de afiliado, desse jeito eu recebo uma pequena comissão pela sua compra. Você pode achar o meu link tanto na descrição do canal, quanto de cada vídeo. Vai ser muito importante para mim e me ajudar muito. Infelizmente, nesse universo, eu não tenho um Sr. Stark para me patrocinar. Além disso tudo, somente inscrito e apoiando este canal, você estará seguramente e garantidamente protegido do Venom. Acho que você vai querer isso. Depois, se ele invadir a sua casa, não me culpe e não reclame. Mas é isso. Muito obrigado por quem puder me dar aquela fortalecida e bora voltar pro vídeo. Noções básicas de Cavaleiro da Morte Gélido. Cavaleiro da Morte Gélido é uma especialização que trata de gerenciar os seus recursos e aproveitar ao máximo as janelas de cooldown. Ou seja, você vai ter que gerenciar da melhor forma os recursos para você causar uma grande quantidade de dano de burst, ou seja, sua explosão de dano. Para maximizar o seu dano como um Cavaleiro da Morte Gélido, você precisa ter uma boa noção de posicionamento, principalmente se você usar o talento de Sopro da Sindragosa, que sinceramente é a build que eu prefiro e sempre utilizo e acho melhor para poder jogar na questão de dano. E nesse caso, por exemplo, fazendo essa build, ela requer um pouco de posicionamento da sua parte, senão você acaba realmente perdendo dano, porque o Sopro de Sindragosa, por exemplo, ele é dano direcionado. Então, se você estiver mal posicionado, o dano vai escapar. Então, realmente requer uma boa questão de posicionamento. Agora vamos para os pontos fortes e fracos dessa especialização. Pontos fortes. O dano de explosão é alto. O dano AOE, ou seja, o dano em área, ele também é muito bom caso você esteja usando o talento de Sopro de Sindragosa. Essa build para dano AOE ela é muito boa também. Tem um ótimo controle de grupo adicional, né, como por exemplo o Puxão da Morte, onde os inimigos, por exemplo, que escaparem do seu alcance, você pode puxá-los até você em uma grande distância até. Então tem esse controle de grupo adicional que é muito bom. Tem a prevenção contra a lentidão através de avanço da morte, né, que ela previne que você seja reduzido abaixo de 100% da sua velocidade de movimento. E tem uma ótima habilidade de cooldown protetivo contra ataque mágico, que é a zona anti-magia. Então esses são os pontos fortes assim que são mais característicos dessa especialização. Pontos fracos. A mobilidade é um pouco limitada, né? Você não tem ferramentas como outras classes e especializações que te auxiliam na mobilidade. Tem até o avanço da morte, que ajuda um pouco, mas realmente não é grande coisa, então, de fato, pode ser um pouco limitada nessa questão aí. É bem dependente mesmo do cooldown, do tempo de cooldown de Sopro de Sindragosa para causar grandes quantidades de dano. Eu explico melhor isso, inclusive, num guia específico de Cavaleiro da Morte Gélido, né, para rotação de dano, caso você faça essa build, né, porque tem duas builds, tem a de Obliteração e tem a do Sopro de Sindragosa. O espalhamento do dano causado em área é meio limitado também, né, então, assim, acaba que é uma área curta, que ele espalha o dano em múltiplos alvos. Então, esse também é um dos pontos fracos aí dessa especialização. Se você, por um acaso, for novo ou não, mas gostaria de aprender ou obter mais informações sobre como se faz a sua rotação, é só você clicar aqui no card acima, ou se você preferir, você pode ir direto na playlist também de guias de classe. Lá você vai ver guias de todas as classes e especializações, explicando passo a passo como fazer a sua rotação e obter o maior desempenho de dano possível relacionado às suas habilidades, como funciona a rotação, quando utilizar, como utilizar. Então vale bastante a pena dar uma conferida. E meus amigos, não se esqueçam de se inscrever para quem é novo aqui e curtir o vídeo para me dar aquela força. Se puder, segue também nas redes sociais na descrição do vídeo ou na descrição do canal. E qualquer dúvida é só comentar no vídeo ou me chamar no Instagram, que é o @aranhaversos,
Muito obrigado por assistir até aqui e um grande abraço para você. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!